Bem, pessoal, vamos de BTC no fim de tarde dessa segunda-feira, 20 de maio, agora na Espanha, 21 horas e 46 minutos, no Brasil, 16 e 46 da tarde. Gente, o DXY tá ali no nível da estabilidade, subindo levemente, porque encontrou um suporte poderoso na confluência entre a MM200 e a base da nuvem, mas a BTC parece que ligou o banzai para o DXY, que nesse momento sobe mais 0,09. Se amanhã o DXY tombar, os senhores podem ter certeza que a BTC avança para romper 73777. Os shortados continuam muito excitados e abrindo short achando que a BTC vai cair. É a grana dessa galera que vai ser liquidada a mercado que vai dar aquelas pauladas para cima que vai fazer a BTC romper 73777. A quantidade de shortado continua superando aqui levemente a quantidade de alavancados no sentido long. A BTC no diário já desenhou aqui o nosso corpo real para cima da nuvem. No gráfico de 6 horas, a gente está abrindo meio que um projeto de Morobuzu. Nesse momento, a BTC a 69.164. No gráfico de Renko, a gente está em vias de desenhar mais um box comprador que vai acionar a nossa setinha de ouro nesse cenário de cruzamento da exponencial curta contra a lenta no RSI estocástico. A última vez que a BTC fez isso, ela catapultou de 15 mil em direção a 64. Depois recuou, buscou 69. Na minha leitura, a BTC só para em 100 mil dólares se a gente romper 73777. No semanal, tudo bem que ainda faltam... a gente está na segunda-feira, ainda faltam 6 dias para concluir o desenho desse corpo real comprador. Mas é muitíssimo provável que o próximo corpo real aqui da semana que vem, que o desenho só vai começar a se desdobrar na virada da VWAP de domingo para segunda. Então tem muita água para rolar ainda, mas o mais factível é que isso aqui desenhe um Morobuzu em direção a 100 mil dólares. A nossa resistência agora, gente, passa a ser 73777, que foi o alvo da onda, que foi o target da nossa onda 3. Mas como no RSI estocástico aqui no semanal, a BTC foi pro zero, tava no limbo, tá mais do que na hora dela escalar de volta para os quadrantes mais tópicos da métrica. É isso que vai acontecer. E vocês não deixem de observar o gráfico da dominância. Eu volto a reportar aos senhores. A dominância vai tombar para 34%, 32%. É por aí. E a dominância caindo, isso não significa que o preço da BTC vai cair. Significa que o percentual que o market cap da Bitcoin ocupa em relação ao market cap de todo mundo cripto vai se retrair. A dominância, quando cai, a gente está num bull run. Por quê? Porque no inverno cripto, a BTC cai menos que as altcoins. As altcoins caem 80%, 90%. Solana caiu de 250 para 8%. Então aí a BTC cai menos, ela avança na dominância. No bull run, o que acontece? As altcoins sobem mais que a BTC. Aí a dominância recua. É isso que vai acontecer. Não subestimem o que está por vir. Tem $1 trilhão se encaminhando para o market cap das altcoins. Há uma série de pontos fora da curva nesse ciclo. Não é só a tokenização de ativos do mundo TradeFi. Não é só a chegada das CBDCs. Não são só os ETFs de BTC e ETH no mercado à vista. Não é só a abertura do capital da USDC, da Circle, junto à Nasdaq. A BlackRock anunciou que a USDC, a segunda maior emissora de stablecoin do planeta, vai abrir o capital na Nasdaq. Os senhores têm ideia do que é isso? Quem está subestimando essa movimentação, principalmente os criptocéticos, o pessoal da B3, eles não entendem que dados e riquezas estão deixando de trafegar. Não, ainda não, mas estão começando a migrar da Web 2 para a Web 3. Dados e riquezas começam a trafegar não num iOS, num Android, mas sim
em plataformas da Web3. Essa movimentação da Circle é só o começo dessa revolução. A mineração de inteligência artificial, que encontrou uma simbiose com a mineração de criptoativos Proof of Work, é só o começo de uma revolução. Esses criptocéticos da B3, eles merecem comprar Petri 4. Eles merecem essa taxa básica de juros do Brasil, que eles acham que remuneram o capital deles. Não, isso não é renda fixa, isso é perda fixa, com certeza. Gente, eles não entendem. Quando esse pessoal da B3 só vai entender a revolução, que é a Web3, quando o Drex estiver em operação e o sujeito vai mandar a Petri 4 do meu Public Address, que vai ser o meu CPF, direto para o CPF da minha esposa, sem passar pela XP. Aí eles vão entender o que é tokenização, embrulho em outras redes. Só que aí, meus amigos, o market cap das altcoins já vai estar em 5, 7 trilhões. Aí eles vão estar entrando, a gente vai estar saindo. E a gente deixa a bomba da correção com esse pessoal da B3. E eles vão chegar, só que eles vão chegar atrasado. A gente já vai estar saindo e eles vão estar chegando. Quem não sabe o que comprar, clique aqui no link abaixo, Gemas Altcoin Alert, porque eu garimpei 40 dentre as mais de 2,4 milhões de altcoins, as que têm maior potencial de retorno nesse ciclo. Não é admissível que o sujeito fique de fora desse terremoto de liquidez que está chegando em direção ao market cap das altcoins. É uma insanidade os senhores estarem de fora. Quem não sabe o que comprar, é só clicar no link abaixo, Gemas Altcoin Alert. Na Seara Fática, os maiores fundos de hedge dos Estados Unidos, coletivamente, já tem mais de 2,6 bi expostos em ETF de BTC no mercado à vista. Um relatório confidencial da ONU expôs que o grupo de hackers Lazarus, financiado pelo regime de Pyongyang na Coreia do Norte, transferiu os 147,5 milhões de dólares roubados, hackeados da HTX através do misturador Tornado Cash. Lembrando que o criador desse protocolo de código aberto, que qualquer um pode fazer uso e buscar fazer um copia e cola no GitHub, o criador desse código aberto foi condenado em 2 tribunais, um tribunal holandês e um tribunal norte-americano, por ter criado esse protocolo. Isso só vai alimentar ainda mais a quantidade de protocolos da Web3 sem autoria reivindicada. Isso vai influenciar em muito a indústria cripto. E outra, na Web2 não é possível rodar códigos, scripts, sem reivindicar a autoria, porque você precisa hospedar, você precisa... Enfim, a Web2, ela é, por natureza, identificável. Agora, na Web3, isso não acontece. O sujeito coloca lá no Reddit ou no GitHub um código aberto e diz que ele faz isso, aquilo outro, pronto, qualquer um copia e cola e faz, porque na Web3 é só conectar um public address aqui da ETH ou da BSC e fazer o deploy do código na Ethereum Virtual Machine ou na Solana Virtual Machine, em qualquer força computacional descentralizada. Instituições, na última semana, se expuseram compraram num fluxo positivo de 932 milhões de dólares em ativos criptográficos. Segundo a gestora de ativos digitais CoinShares, instituições investiram quase 1 bi de dólares em produtos criptográficos só na semana passada, em resposta ao arrefecimento do IPC. A inflação norte-americana dando sinais de enfraquecimento significa que o Fed vai iniciar o quantitative easing, vai iniciar o corte na taxa básica de juros, vai iniciar a cesta de bondade, porque tem eleição para a Casa Branca chegando. Enfim, tudo aquilo que eu reportei está acontecendo. Na seara geopolítica e finanças internacionais, ações globais continuam definindo novas máximas. A Nasdaq está completamente imparável. A Nasdaq virou uma ladeira para cima. O Dow Jones hoje deu uma recuadinha, chegou a ficar ali ligeiramente acima de 40 mil, agora está 39.811 pontos, mas é bem provável que o mundo TradeFi não tenha encontrado o seu topo. Enfim,
E o Tribunal Penal Internacional está em vias de expedir mandados de prisão contra o Benjamin Netanyahu, o premier israeli, e o líder do Hamas, o senhor Yahya Sinwar. Gente, esse Tribunal Penal Internacional de Haia, ele não tem a jurisdição dele reconhecida pelos Estados Unidos. Inclusive, o Tribunal Penal Internacional de Haia chegou a investigar generais de 4 estrelas norte-americanos do Pentágono por atuações supostamente abusivas no Afeganistão e no Iraque. A resposta dos Estados Unidos foi o congelamento das contas de todos os juízes do Tribunal Penal Internacional, alegando uma grave ameaça à segurança nacional norte-americana. Rapidamente o tribunal recuou em relação às acusações contra o alto comando militar norte-americano, ou seja, é um tribunal teatral. O Brasil reconheceu a jurisdição desse Tribunal Penal Internacional, acho que na gestão do Fernando Henrique. A Rússia dá risada para esse tribunal, que também expediu um mandado de prisão contra o Putin. Israel vai dar risada também em relação a esse tribunal. Enfim, é um tribunal teatral com a jurisdição muito questionável, por assim dizer, porque se pode expedir mandado de prisão contra o Benjamin Netanyahu, por que recuou em relação aos generais e ao comando militar norte-americano? Ou seja, vale aquela máxima nesse tribunal: quem pode mais chora menos. Ou seja, é um tribunal claramente, puramente teatral, obviamente. A União Europeia, que é o berço desse tribunal, reconhece a jurisdição em boa parte dos países, mas o fato é que é altamente questionável. Israel provavelmente vai dar de ombros em relação a uma eventual ordem de prisão expedida por esse Tribunal Penal Internacional. E o presidente e o ministro das Relações Exteriores no Irã, depois de encontrados mortos, iniciou uma mega corrida pela sucessão, não só da presidência do Irã, mas pela liderança da teocracia, que é uma ditadura religiosa no Irã. Iniciou uma corrida para a sucessão do próprio Ali Khamenei, já que o falecido Ibrahim Raisi era cotado à substituição do próprio Ayatollah. Enfim, gente, o mundo tá virado numa hecatombe nuclear. A BTC claramente rompeu a nossa acumulação de onda, que foi a onda número 4. Isso aqui tá vulcânico, em vias de explodir em direção a 100 mil dólares. É uma insanidade os senhores não estarem embarcados em altcoins, principalmente, e no mundo cripto, de uma maneira geral. Quem é mais conservador, fique só na BTC, mas é uma aberração os senhores não estarem embarcados. Quem não sabe o que comprar, cliquem no link abaixo, Gemas Altcoin Alert, já que eu garimpei as 40 melhores altcoins em termos de potencial de retorno nesse ciclo. Tá bom, pessoal? Se nada fugir do script, eu volto amanhã para analisar a própria BTC. Fiquem com Deus e quem quiser sugerir, é só colocar nas mensagens abaixo. Até amanhã, grande abraço, fiquem com Deus.